A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 24, versículo 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da FM 91.9 de nossa arquidiocese, os nossos seguidores do Instagram e do nosso YouTube. Nesta semana que nós chamamos a oitava da Páscoa, nós estamos refletindo as aparições de Jesus ressuscitado. Apareceu a Madalena, a Simão, apareceu aos 2 discípulos de Emaús, e agora os discípulos se encontram com os apóstolos lá no cenáculo, e Jesus aparece também no meio deles. E depois que os discípulos contaram o que tinham visto no caminho para Emaús e como tinham reconhecido Jesus na hora do jantar, à mesa, ao partir o pão. Jesus entra com as paredes e as portas todas lacradas, porque eles se encontravam com medo dos judeus, e a primeira coisa que Jesus anuncia é a paz. "A paz esteja com vocês." Foi justamente o que Jesus tinha dito no final de sua vida aqui na terra, na última ceia: "Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá." Nós estamos ansiosos por esta paz nesses dias, a paz familiar, da reconciliação dos esposos com os filhos, a paz política, para que executem aquilo que foi apresentado como propostas de ações governamentais, as políticas públicas, atendendo aquilo que é mais básico de todo o povo: a saúde, a educação, a locomoção, a habitação, trabalho, os salários. E isso tudo é paz que nós precisamos e que Jesus desejou
Não é? Porque quando Jesus diz a paz esteja convosco, ele está entregando a nós o dom messiânico, o primeiro dom do ressuscitado. Porque essa paz contém todos os bens necessários para que nós vivamos dignamente. A paz social, a paz econômica, a paz da cessação de ataques bélicos, dessas violências, a paz da igualdade, para que não haja tanto atropelo na vida, tantas ganâncias e tantas pessoas sem oportunidade, excluídas do progresso, do desenvolvimento, dos bens terrenos. Portanto, é muito importante a gente pensar nesse dom do ressuscitado. A paz esteja convosco. Eles ficaram espantados, os discípulos estavam cheios de medo, estavam também pensando que estava ali era um fantasma. Mas é muito interessante o que Jesus diz. Jesus come e faz questão que os discípulos toquem nele, para mostrar o quê? Que a ressurreição não é algo que tem a ver apenas com a dimensão espiritual, nem resulta de um delírio do grupo. Ela alcança o ser humano em sua totalidade e reconstrói a pessoa na sua dignidade. Agora a gente tem que conhecer isso, meus irmãos. Tem duas maneiras de nós conhecermos essa paz, essa presença de Jesus ressuscitado no nosso meio: pelas Escrituras, porque vocês viram que Jesus reclamou, eles foram muito lentos, sem inteligência para compreender. Então abriu a inteligência deles para que eles pudessem entender as Escrituras, e disse assim: está escrito que o Messias tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e o que seu nome fosse anunciado para o arrependimento e o perdão dos pecados de todas as nações. Então isso é importante a gente entender. Abramos o nosso coração, a nossa inteligência. Não fiquemos no radicalismo. Procuremos ler as Escrituras e também ver a realidade. Deus está falando a nós nos acontecimentos da vida. O que é que Ele está querendo que mude, não é, na nossa vida? A missão se desenvolverá a partir desta certeza, com a força que vem do Espírito Santo, que vem lá do alto. Portanto, vamos nesta oração agora de reflexão do Evangelho de hoje, vamos pedir que o Senhor abra a nossa inteligência, que deve Ele também mostrar a importância da nossa participação numa vida mais digna, numa vida ressuscitada. Os discípulos estavam reunidos e tinham medo. Muitas vezes nós também temos medo de enfrentar a novidade, e a novidade é que o Senhor está conosco. Nós devemos tocar, e ver o Senhor. Ele continua mostrando os sinais de sua humilhação na carência dos mais necessitados, na indignação de tantas ostentações que são praticadas em detrimento de tantos irmãos que não têm acesso aos bens mais elementares para viver dignamente. Rezemos. Ó Deus, que reunis povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter o coração na mesma fé e na vida a mesma caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas capítulo 24, versículo 35 a 48. Você ouviu o Evangelho do Dia com Monsenhor Lucas Batista.